Alisamento masculino virou moda, mas entre progressiva, selagem, desondulação, você sabe qual é o certo a se escolher? Porque a diferença técnica faz completamente a diferença. Todo dia aparecem clientes na barbearia me perguntando sobre alisamento, sobre qual alisamento fazer, sobre se eu faço o alisamento, se é com chapinha, se é com secador, se é com produto alisante. E quando eu pergunto para a pessoa se ela sabe o que é o alisamento de fato, a resposta é sempre a mesma. Mistura de indicação com achismo, com conselho de amigo. Ninguém explicou de fato o que cada procedimento faz. Qual é a composição, como age no fio e qual é o resultado que traz para o cabelo. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre o alisamento masculino. O que é, como funciona, para quem é indicado. E no final eu vou te mostrar os erros que os homens mais cometem, que também pode estar atrapalhando a sua estratégia de imagem. Então fica até lá. O mercado masculino cresceu muito nos últimos tempos, principalmente depois que os cabelos maiores voltaram a estar em alta. Nós estamos vivendo uma era que cada vez mais o alisamento está presente para facilitar ali o penteado do cabelo. E os anúncios sempre vêm com aquela promessa vaga. Alisar sem agredir, aspecto natural, dura meses. Essas frases aparecem em quase todos os produtos e serviços. Mas o que elas significam de verdade? Quase ninguém explica. Ao decorrer da minha carreira, eu já realizei muitos alisamentos. Desde alisamentos em cabelos mais ondulados, cacheados, cabelos crespos. Já fiz muito alisamento que era bem forte. Alisamento com progressiva, alisamento com formol, com ácido. Tudo isso eu realizei durante anos e me trouxe muita expertise na hora de identificar qual o tratamento ideal para o meu cliente. Então eu entendi que escolher o alisamento errado não é só ineficiente, mas muitas vezes pode ser prejudicial para a imagem e para o cabelo daquela pessoa. Então, deixa eu começar pelo começo e te mostrar porque os alisamentos masculinos não são todos iguais. Alisamento masculino é todo o processo que muda a curvatura do fio, reduzindo o volume através de um alisamento. E o objetivo pode variar de cabelo para cabelo. Algumas pessoas precisam apenas reduzir volume para facilitar o penteado ali no dia. Já outras pessoas precisam soltar mesmo o cacho do cabelo para o cabelo chegar num aspecto mais ondulado, poder usar um cabelo médio ali sem ter muito trabalho. E tem algumas pessoas que querem fazer aquele alisamento exagerado, mudando a curvatura do cabelo, que não é tão legal. E é exatamente por isso que não existe apenas um tipo de alisamento. Existem processos diferentes para propostas diferentes. E o crescimento da busca por esse processo tem uma explicação muito óbvia. Uma vez que o cabelo está mais liso, que ele está mais fácil de lidar ali, facilita muito a rotina no dia a dia. Então o cara levanta ali todo dia de manhã, tira aqueles 20 minutinhos ali para se arrumar antes de começar o dia, para ele vai ficar muito mais fácil se o cabelo estiver controlado, se o cabelo estiver com menos volume e menos rebelde. Afinal de contas, quem não gosta de um cabelo prático e fácil? Mas para chegar nesse resultado, a escolha precisa ser certa. Mas para chegar nesse resultado, a escolha precisa ser certa. E é aqui que a maioria erra. Antes de entender os processos, você precisa entender a base, a composição. E é aqui, antes de entender o processo de alisamento, é importante entender a composição dos produtos. Porque existe uma confusão enorme aqui e é aqui que a maioria erra na escolha. Hoje, basicamente, os processos de alisamentos podem ser realizados de 3 formas. A base de guanidina, a base de formol ou a base de ácido. Esse que é a base de guanidina é aquele famoso Salon Line, uma das marcas mais conhecidas aí para esse tipo de alisamento. É aquele alisamento que ele faz uma interação química no cabelo, onde ele estica o fio, só que ele tem um contraponto. Você passa o produto e fica esticando e penteando ali, e a reação química que vai acontecendo no cabelo vai deixando ele mais esticado. Entretanto, esse método, ele é o pior de todos e é o que eu menos vejo sendo usado nas barbearias, justamente porque ele deixa o cabelo sem vida, ele deixa o cabelo sem movimento, o cabelo fica mais elástico, pode quebrar o cabelo
Então foi um alisamento muito utilizado antigamente, mas que hoje já está em desuso e não é recomendado de jeito nenhum. Ele é muito conhecido como salon line. E esse tipo de alisamento você deve sair fora, porque realmente não fica bom. Isso é conhecido como relaxamento. Já os alisamentos que são conhecidos como selagem progressiva ou desondulação, à base de dois compostos. O primeiro deles é o formol. O formol ele atua criando uma película por cima do fio, onde nós vamos no processo primeiro abrir a cutícula do cabelo com um shampoo anti-resíduo, depois secar esse cabelo aplicando o produto selante, e esse produto ele vai ser depositado ao decorrer do fio, criando uma película em volta dele, e com a ativação do secador ou da chapinha ele vai vir para um aspecto mais liso. E esse procedimento utiliza sim a chapinha, é onde ali nós vamos controlar quantas vezes nós vamos querer alisar o cabelo através da chapinha. Mas um fato é que com o formol o cabelo fica mais liso, ele fica um pouco mais oleoso e muitas vezes o resultado fica um pouco artificial. Então o profissional que estiver fazendo, uma vez fazendo com o formol, tem que controlar muito bem, principalmente essa parte da termoativação com a chapinha, para poder entregar um resultado natural. Feito da maneira errada, esse cabelo vai ficar mais oleoso, ele vai ficar mais esticado e mais sem vida. Entretanto, feito da maneira correta, pode sim trazer bons resultados, um alisamento feito com formol. Já o outro composto ativo é a base de ácido, onde o ácido quebra as moléculas de sulfeto do cabelo, que são as moléculas que fazem a ligação de ponta a ponta de cada curvatura do fio. Então ele traz um alinhamento para essas moléculas e aí sim isso dá o alisamento. E assim como com o formol, também é um produto que tem uma termoativação. Nós também vamos utilizar o produto anti-resíduo, vamos aplicar o selante no cabelo. A diferença é que a base do ácido ele precisa sim esperar um certo tempo para poder agir no cabelo. Então essa é a diferença básica ali entre o formol e o produto com ácido. O produto com ácido tem que esperar para poder ativar no cabelo e o processo é o mesmo com o formol. Entretanto, o resultado com o ácido é muito mais natural, porque ele age de fato na estrutura do fio e não criando uma película. Ele age na composição das moléculas do fio, deixando elas mais alinhadas. E o resultado é mais natural, mais harmônico e fica muito bom. E essa é a que eu mais recomendo. Guarda isso. Com ácido, naturalidade, com formol, um pouquinho mais liso e o relaxamento nunca fazer. Tá, beleza. Mas qual é a diferença entre progressiva, selagem, desondulação? Todos esses procedimentos, eles partem de uma mesma base técnica. É sempre feito da mesma maneira e o que muda no final é a quantidade de vezes que nós vamos chapar esse cabelo. Então o processo é o seguinte: primeiro nós vamos lavar com shampoo anti-resíduo, para que esse shampoo abra as cutículas do cabelo para o selante poder entrar depois. Então primeiro passo, lavar com shampoo, secar todo o cabelo ali e depois nós vamos aplicar o produto selante. Se for o formol, já pode aplicar o selante e secar o cabelo direto com o secador e já iniciar o processo de chapa para poder alisar. Se for a base de ácido, tem que esperar pelo menos 30 minutos para o produto poder agir e depois desses 30 minutos nós vamos lavar o cabelo para só aí poder secar novamente e começar a chapar. E aí na hora de chapar o cabelo, seja com ácido ou com formol, é a hora que nós vamos controlar o quanto nós queremos que esse cabelo fique liso. Em alguns casos, não chega na chapa. Se for um alisamento leve, apenas o secador já dá aquela soltada, geralmente em cabelos mais finos ali, que tem pouca densidade, mas precisam reduzir volumes, nós fazemos apenas com o secador. Já em cabelos com ondulação média, nós vamos fazer pouco a chapinha, passando ali de 1 a 3 vezes em cada mecha, controlando de acordo com a densidade. Então o profissional que está fazendo o alisamento tem que saber ali quanto passar em cada região do cabelo para que aquele cabelo fique liso na proporção ideal. E uma vez que passou a chapinha, o cabelo vai ficar todo liso, todo armado, mas aí é a hora que nós vamos lavar o cabelo novamente, aplicar uma máscara para cuidar da hidratação e aí sim dar molde para o corte. Ou seja, o processo é o mesmo, tanto para o formol quanto para o ácido.
O que muda é basicamente a quantidade de vezes que vai passar a chapa e aguardar um pouquinho a mais ali no ácido. É isso que define o resultado final do cabelo. Então, o processo mais leve para você que tem um cabelo um pouco mais espaçado, um cabelo um pouco mais fino, geralmente aquele cabelo ondulado, que ele é espaçado, fino e ainda tem aquele grauzinho de ondulação que incomoda um pouco. Geralmente, você deve optar pela desondulação. Nesse caso, muitas vezes nós nem vamos utilizar a chapa, vamos parar o processo na hora de secar com a escova. Só isso já vai ser suficiente para reduzir volume, ainda manter textura e não deixar seu cabelo liso demais. Se você fizer um procedimento muito forte com a chapinha, seu cabelo pode ficar liso demais. E atenção para produtos com formol nesse tipo de cabelo. Tem que tomar muito cuidado e fazer da forma correta. O ácido vai deixar mesmo mais natural e é o produto mais indicado para você. Já a selagem. A selagem ela é para aquele cabelo intermediário. Aquela pessoa que precisa ali de soltar o fio, mas também precisa de um certo grau de alisamento. Esse procedimento é mais indicado para quem tem aquele tipo de cabelo ondulado e denso. Aquele cabelo que ele tem uma espessura legal, ele tem uma densidade boa, que ele precisa mesmo reduzir volumes. E aí sim, você pode controlar ali, sempre deixando natural, sem forçar demais o fio a ficar muito liso. Então esse é o procedimento que eu mais faço, é o procedimento que eu mais indico para os clientes que querem reduzir volume, porque ele não muda completamente a curvatura do fio, ele apenas reduz volume do cabelo e fica muito bom, principalmente para quem tem cabelo ondulado. Você que está deixando o cabelo crescer agora, que tem esse cabelo mais ondulado, está buscando facilidade no dia a dia, está buscando uma forma mais rápida de pentear o cabelo, reduzindo o volume, pode aderir esse procedimento que vai facilitar muito a sua vida. Já a progressiva é o nível mais intenso de todos, é o alisamento mais forte. E, como você sabe, a base é a mesma. O que muda é justamente a quantidade de vezes que passamos a chapinha. Eu lembro quando eu era mais novo, eu trabalhava com a minha mãe já na barbearia, já no salão de cabelo, e nessa época faziam-se alisamentos muito intensos. Então a gente mudava mesmo a curvatura do fio de um cabelo crespo para um cabelo liso, ondulado para liso. E essa é a opção que eu acho menos viável, porque você muda a característica natural do cabelo. Você para de ter um aspecto tão importante para o visual, que é a naturalidade. Nesse caso, a gente chegava a passar 20, 30 vezes a chapinha na mesma mecha. Então você imagina o tanto que esse cabelo ficava liso. Querendo ou não, é prejudicial para o cabelo. Em alguns casos apenas, quando o cabelo é muito grosso, muito denso, você pode forçar um pouquinho mais o alisamento, mas não é o tratamento que eu mais recomendo para os clientes, tá bom? Sempre vamos buscar por esse aspecto tão importante que é a naturalidade no visual. E agora, você lembra que eu falei do erro mais comum que os homens cometem na hora de escolher o alisamento? O erro mais comum é chegar na barbearia e simplesmente fazer o alisamento, sem pensar na estratégia de imagem. Veja bem, não tem como a gente pensar em alisamento sem pensar em qual é o corte que vai ser usado, sem pensar em qual é o tipo do fio, sem pensar quais são os produtos que o cliente vai usar para estilizar o cabelo, os produtos que ele vai usar para hidratar, para cuidar, porque tudo isso está interligado. Se você alisa demais o cabelo, deixa o cabelo mais oleoso, continua usando gel, produtos que vão abafar o cabelo, você certamente vai ter queda, certamente vai ter caspa, porque toda essa conjuntura de fatores está direcionando você para esse sentido. Agora, se você lava o cabelo com shampoo adequado, se você tem um corte que tem volume nas regiões certas, seu tipo de cabelo pede um alisamento um pouco mais solto ali, um pouco mais natural, isso vai facilitar muito a sua rotina, vai facilitar o seu dia a dia. Na hora de você só bater um secador ali, seu cabelo vai ficar bom. Então, o principal erro é esse, é vir na barbearia simplesmente achando que é só fazer. E na verdade não, é esse conjunto de fatores aqui que eu falei que vai trazer uma estratégia de imagem muito mais alinhada para o seu visual. E qual é a frequência ideal de alisamento? Vai variar um pouco, mas como a maioria dos cabelos cresce em média um dedo por mês, cabelos mais densos ali
de 1 mês a 1 mês e meio ali, no máximo 2, já vão precisar de um alisamento. E cabelos mais naturais, pode colocar de 2 em 2 meses. Cabelos mais finos, que não cresce tanto, aquele cabelo que ele não tem um ritmo de crescimento tão acelerado, você pode segurar ali o alisamento de 2 em 2. Mas a maioria dos clientes que vem até a barbearia, eu recomendo cortar e alisar para manter o visual alinhado. Sabe o que eu percebo quando o cliente faz um procedimento certo para o cabelo dele? Não é só o resultado que muda, é a relação dele com o próprio cabelo. Antes ele gastava ali meia hora, um tempão, para estilizar o cabelo, passando secador, e de vez em quando não ficava bom. Às vezes por não ter aquela destreza ali de usar o secador, e depois do alisamento passa a gastar menos tempo, começa a ficar mais fácil de cuidar do cabelo. Isso parece muito simples, mas não é. A verdade é que o visual fica muito mais assertivo, a rotina fica mais fácil, a autoestima fica maior e a pessoa fica muito mais contente com a sua autoimagem. E é por isso que eu não indico qualquer procedimento sem fazer essa análise prévia. É importante analisar todos esses fatores para indicar o procedimento ideal, o produto a ser utilizado, o procedimento correto, a quantidade de vezes que vamos chapar e a estratégia dentre produtos, finalização, tamanho do corte que nós vamos adequar para o meu cliente. Se você ainda tem dúvida em qual procedimento fazer no seu cabelo, não arrisca. O link para agendamento está na descrição. Faça uma avaliação comigo antes de qualquer procedimento. Eu atendo presencialmente aqui em São José do Rio Preto, mas também atendo online, realizando a consultoria de visagismo, que dentro dela está a estratégia de alisamento, bem como as estratégias, realizando as consultorias de visagismo. Dentro dela está essa estratégia de alisamento, também está as estratégias de cuidados com o cabelo, de corte ideal para o seu tipo de rosto. Já clica no link da bio, salva esse vídeo também, porque quando você quiser saber sobre alisamento, você vai querer rever esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana tem conteúdo com essa profundidade. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 5 cortes masculinos que nunca saem de moda e qual funciona para cada formato de rosto. Até lá!